Bom, então, bom dia a todos. Fico muito feliz em receber todos vocês aqui no 22º Seminário de Pesquisa e Extensão da UENG. E hoje a gente vai ter o prazer de assistir uma excelente palestra sobre extensão. Então, eu vou apresentar a nossa palestrante, que é a professora Larissa Romanello. A professora Larissa é do curso de Ciências Biológicas da UENG Tuiutaba. Ela é bióloga com mestrado em Biotecnologia e doutorado em Ciências pela Universidade Federal de São Carlos. É coordenadora também de extensão do curso de Ciências Biológicas aqui da UENG Tuiutaba e é professora do projeto Rondon, que eu acho que ela vai falar bastante para a gente desse projeto lindo. Então, Larissa, seja muito bem-vinda e a casa é sua, fique à vontade. Rafa, muito obrigada. Eu quero dizer que é um grande prazer, uma grande honra, né, participar de um evento tão importante para a universidade. E a gente chama de palestra. Na verdade, eu estruturei um bate-papo para a gente conversar um pouquinho sobre extensão hoje. É um tema que eu gosto muito, é onde eu centro as minhas atuações já há alguns anos. Eu trabalho com extensão desde a graduação, isso se acentuou um pouco no doutorado. E aí, quando eu fui para a universidade como professora universitária, e aí eu me apaixonei ainda mais pela extensão, e hoje é o meu foco de trabalho, né? Então, o nosso bate-papo, ele chama Extensão Universitária de Prima Pobre a Protagonista, porque a extensão nem sempre tem toda aquela visibilidade, né, que ela merece. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e depois de como a gente faz extensão de fato, como a gente torna a extensão protagonista nesse contexto, tá bom? Bom, eu dividi, então, esse bate-papo em 3 etapas. Ele está pautado na Política Nacional de Extensão, mas também em experiências extensionistas, assim, que geram alguns atalhos para a gente, né? Então, eu quero começar a fazer extensão, eu não sei muito bem como, ou eu não sei muito bem o que é extensão, ou eu já trabalho com extensão, eu gostaria de melhorar as minhas práticas, ou gostaria de estabelecer redes de comunicação, de parcerias, ou participar de projetos nacionais, né? Então tem para todo gosto. A primeira parte, ela é chamada Parece, mas não é, que são alguns equívocos, assim, que eu me deparo frequentemente, ou quando eu estou analisando projetos de editais, ou fazendo entrevistas dos alunos, professores que vão para o Rondon, ou para outros projetos, e aí eu tenho um tópico que eu pontuo algumas coisas sobre como fazer extensão de fato, e por último eu falo da curricularização da extensão, que é ali uma grande aflição para todos nós, né, que bate na porta hoje. Para quem não conhece, existe uma normativa onde todos os cursos precisam dedicar 10% da sua carga horária para atividades extensionistas, né? E isso está em debate ali dentro dos cursos para ver como isso vai ser institucionalizado. Eu não vou falar da parte de institucionalização da curricularização da extensão, porque isso vai ser debatido pela universidade no fórum de extensão, mas eu trago 2 experiências que podem contribuir para a gente organizar as nossas atividades e nortear elas para fazer extensão de fato dentro do contexto curricularizado. Vamos começar pelo parece, mas não é. O parece, mas não é, ele começa já pela definição de extensão. O que é extensão? E quando a gente para pensar sobre isso, né, frequentemente eu ouço essa resposta. Extensão é levar conhecimento para a sociedade ou ainda levar conhecimento para pessoas carentes. E isso é muito frequente quando a gente vai ler projetos, quando a gente vai avaliar, os alunos mesmo, em bate-papos informais, né? E aí, apesar, né, de permear alguns campos ali, dá para a gente extrair alguma coisa nesse contexto, eu chamo esse tutorial de show vergonha alheia, que a gente passa a analisar essa frase, assim, né, e muitas pessoas acabam não sendo selecionadas nos editais justamente por esses equívocos, ou de linguagem, ou de conceitos, né, que permeiam a extensão. Então, analisando essa frase, a gente sempre vai trocar esse levar conhecimento por compartilhar, por trocar, porque a extensão, ela parte do princípio de troca, de interação dialógica, né? Então, a gente sempre usa o compartilhar.
compartilhar ou trocar conhecimentos e experiências. Quando a gente fala de sociedade, é importante a gente lembrar também que a universidade também é sociedade. Então, como a gente reestruturaria isso, né, agora? Compartilhar conhecimentos e experiências com outros setores da sociedade, a partir do momento que a gente entende que a universidade também é sociedade. E quando a gente vai trabalhar com um grupo específico de pessoas, né, que eram chamadas de carentes, esse termo também já não é mais atual, né? A gente fala em situação de vulnerabilidade ou situação de vulnerabilidade social. E por que eu trago isso logo de cara para tratar do seguinte ponto, né? Quando a gente está dentro da nossa área, ou da nossa área de pesquisa, ou a gente vai adentrar uma área de pesquisa diferente, é frequente que a primeira coisa que a gente faça é ler e se familiarizar com aqueles termos e conceitos que estão dentro daquela área, né? Então, eu sou da bioquímica, eu trabalho com cristalografia de proteína, eu conheço todas as nomenclaturas, como eu me coloco, como eu estruturo esses campos. E por mais que a extensão ela soe como intuitiva para a gente, ela também tem a sua linguagem e ela também tem as suas particularidades. E eu chamo atenção para isso pelo seguinte, porque quando a gente quer fazer extensão de fato e a gente está procurando um fomento para essa extensão, ou a gente vai trabalhar de projetos grandes, programas, ações, é importante que a gente conheça essa linguagem e entenda que a extensão também precisa ser estudada e entendida em todas as suas dimensões. Então, o que seria extensão e onde a gente encontra esses termos ou esses norteadores que vão indicar para a gente como que a gente faz extensão e como que a gente trabalha essa linguagem. Bom, um dos melhores, né, meios de consulta que a gente tem para falar sobre extensão hoje é a Política Nacional de Extensão. E aí eu trago a definição que está na Política Nacional, que é a extensão universitária, sob o princípio constitucional da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, é um processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político, que promove a interação transformadora entre universidade e outros setores da sociedade. E aí a gente começa a ter uma ideia do que efetivamente é a extensão e qual é o papel da extensão nesse contexto. E esses destaques são meus, e eu faço um destaque especial para a interação transformadora. A gente vai falar muito disso hoje, e é importante a gente lembrar e pensar o que é interação. Quando a gente está falando de interação, a gente está falando de influência mútua, de ação mútua compartilhada. Se é uma ação mútua que deve ser transformadora, ela deve transformar as duas partes. E aí surge um outro equívoco nesse contexto também, quando a gente acha que a gente vai levar conhecimento para outra pessoa, quando a gente acha que a gente vai salvar outra pessoa, né? E que o nosso conhecimento é aquele conhecimento que é responsável por abrir a mente da outra pessoa, sem entender que essa interação também transforma a gente, e tem que transformar. Por isso que a gente usa a palavra compartilhar quando a gente fala de extensão e não de levar. Até porque a palavra o termo levar conhecimento, ele é dotado de uma prepotência muito grande, como se nós fôssemos os detentores do conhecimento e a outra pessoa fosse uma folha em branco, né? E isso não é verdade. As pessoas têm diferentes tipos de conhecimento e é muito importante que a gente leve isso em conta no processo de estruturação das ações de extensão. E aí entra o segundo ponto de parece, mas não é, que muitas pessoas também confundem extensão com assistencialismo. Então, nós encontramos um grupo de pessoas em situação de vulnerabilidade social, ele vai ser o nosso grupo de trabalho. Excelente, é muito bom trabalhar com pessoas, com grupos nesse contexto, mas não do ponto de vista assistencialista. A gente pode fazer assistencialismo? A gente pode fazer assistencialismo, né? A gente tem os nossos grupos de trabalho assistencialistas fora da universidade, por exemplo, sou palhacinha de hospital, mas isso não se configura extensão.
Então, quando eu faço uma promoção de doação de alimentos, doação de álcool gel, agora, né, na pandemia, vamos, pessoal, arrecadar o álcool gel, vamos doar máscara, né? O processo de doação simples, como ele se apresenta, sem esse processo interativo, sem essa ação transformadora, ele não é extensão. É importante a gente vincular, por exemplo, essas ações com essa interação que promove a transformação das duas partes. E aí lembrar que essas ações extensionistas, elas formam agentes multiplicadores. Então eles precisam entender esse processo, entender por que eu uso álcool 70 e não uso álcool 98, que é mais forte, por exemplo, para que as pessoas possam exercer a cidadania de forma plena. Então eles passem a entender e conhecer os processos, né? E atuar nesse sentido. E aí, quais são as atividades de extensão, não de assistencialismo, que a gente pode desenvolver? Existem diferentes tipos de atividades. Então, programas que geralmente têm uma abrangência maior de tempo, projetos que geralmente duram 1 ano, cursos, eventos ou prestação de serviços, mas sempre que a gente organizar, programar e aplicar uma atividade de extensão, lembrar que isso tem que estar vinculado com transformação social e formação acadêmica. Não pode desvincular disso. E o terceiro ponto, eu chamo de tutorial de maquiagem. Esse também é curioso, porque eu participo de muitos eventos de extensão, e aí a gente vê, assim, clube do livro, grupos de estudo, cine debates, e entendam que nesse ponto não é uma crítica a esses projetos. Esses projetos são excepcionais e eles devem acontecer. Mas a partir do momento que eu quero que esses projetos sejam extensionistas, a gente se depara com isso aqui, ó. O projeto era aberto à comunidade, mas eles não participaram. Se a comunidade não participou, se eu não tive interação com outros setores da sociedade, eu não tenho extensão. Não é porque o projeto é aberto que ele é extensionista. Por que isso demanda uma reflexão muito grande? Por que o pessoal não participou do Clube do Livro? O Clube do Livro aconteceu num espaço acessível, ele foi divulgado da maneira que deveria ter sido divulgado, era uma demanda daquelas pessoas, ou aquilo era uma demanda pessoal minha? Eu adoro o Clube do Livro, eu também, eu adoro o Clube do Livro. Acho que deve existir, a gente tem que ter momentos, né, de debate, de conversas sobre diferentes pontos, mas a gente entender o que é extensão e o que é um projeto pessoal nosso. Eu posso fazer isso com os meus alunos? Excelente! Mas a partir do momento que eu quero fazer extensão de fato, a gente precisa ter uma interação transformadora e necessariamente a participação de outros setores da sociedade. E por que eu chamo de tutorial de maquiagem? Porque tem muita gente que acha que está fazendo extensão sem a participação de outras pessoas, só dentro da universidade. Os projetos são importantes, mas não são extensão nesse contexto, tá? E aí eu falei algumas coisas, né, que são as mais gritantes, assim, quando a gente organiza esses eventos de extensão, ou quando eu avalio esses projetos, né, e aí eu trouxe alguns pontos que ajudam a gente como fazer extensão de fato. Eu vou pontuar alguns, né, dar alguns caminhos, assim, alguns atalhos para quem quer começar a fazer extensão, ou continuar fazendo extensão. A primeira coisa delas é entender que a extensão, ela é uma ação coletiva. E aí eu dividi em institucional e pessoal e profissional, pelo seguinte: a instituição, a organização da instituição é extremamente importante. A instituição precisa entender que a extensão é um dos 3 pilares que sustentam a universidade. E tanto quanto pesquisa e ensino e extensão não é voluntariado. As horas de extensão devem ser contabilizadas no plano de trabalho dos professores e devem ser levadas em conta tanto quanto as ações de ensino e pesquisa, que não é o que acontece na maioria das instituições, né? Então, os professores, ai meu Deus, que bonitinho, como ele é bonzinho, ele faz extensão, né? Ele trabalha com aquela comunidade, olha que projeto lindo. Então, isso tem que ser muito bem pontuado
e muito bem entendido dentro da universidade, e que a universidade tenha clareza de que a extensão precisa ser valorizada e deve. E outro processo é a organização, como a extensão está organizada em todos os seus aspectos dentro da instituição. Porque, assim, a gente se depara com vários pontos nesse contexto, né? Eu costumo brincar que a gente entende como a universidade lida com a extensão por como ela está organizada primeiro, né? Tem aquelas universidades em que isso está muito claro, a gente tem divisão de projeto de pesquisa, de ensino e de extensão, e tem aquelas universidades que separam projeto de pesquisa e tudo que a gente não sabe muito bem o que vai ser jogado para a extensão. Ah, isso aqui é extensão, né? E aí não tem clareza do que é a extensão de fato. Então, essa organização também é extremamente importante. Inclusive, tem algumas universidades hoje que já abrem editais para que os alunos mandem projetos, organizem os projetos, formalizem esses projetos, sem a necessidade de um professor mediando isso, né? É legal que a gente tenha um professor ali, né, como orientador, mas não necessariamente, porque a ideia justamente é promover o protagonismo estudantil, eu vou falar disso. E do ponto de, depois que isso está organizado, né, a universidade tem clareza em relação à importância da extensão como tripé nesse sentido, eu pontuo o ponto de vista pessoal e profissional. A gente fazer extensão significativa, não fazer extensão porque tem que fazer extensão e tudo bem, né? Se tiver algum professor que não se sinta confortável em fazer extensão, atuar em outros projetos, em outros programas. Então, se dedicar a entender o que é a extensão de fato, como isso se organiza, que tipos de projeto eu posso desenvolver, onde eu posso atuar, né? E o outro ponto que eu coloco, que nem sempre é muito levantado, é a publicação. Outra coisa que a gente observa muito é que os professores até se dedicam à extensão, fazem extensão significativa, mas acabam abandonando esses programas ou esses projetos porque precisam manter um currículo ativo e aí só vê possibilidade de publicação na pesquisa. Isso não é verdade. A gente pode sim publicar na extensão, a gente deve comunicar a extensão para que isso sirva de base para outros projetos futuros, ou para outros programas, ou para outras pessoas, e a gente consegue manter também esse fluxo de publicações, né, dentro da academia. E aí o segundo ponto é a gente se preparar para fazer extensão. Primeiro, querer fazer extensão. Eu quero de fato fazer extensão, ou eu preciso fazer extensão, já que a curricularização da extensão está batendo ali na nossa porta. Beleza, quero fazer extensão, vamos lá, vamos se preparar. O segundo ponto que eu destaco é despir-se de vaidades, prepotência, arrogância e soberba, e esse é muito importante. Por quê? Porque a gente retoma aquele ponto anterior, né, de levar o conhecimento para as pessoas, de achar que o único conhecimento e o salvador da pátria é o conhecimento acadêmico, e eu sou a detentora soberana desse conhecimento, e vou lá fazer assistencialismo para as pessoas dividir ali o meu conhecimento um tempinho. Então a gente precisa se despir disso. A gente está aberto a compartilhar, a conhecer, a entender e a lidar com diferentes situações. Entender que o conhecimento acadêmico não é o único tipo de conhecimento. Isso não estou colocando em ponto de importância. Obviamente, ele é extremamente importante, mas a gente precisa entender que ele não é o único. Estar preparado para compartilhar, estar aberto a compartilhar e também se transformar no processo. Adequar a linguagem e ações ao público-alvo. Porque não adianta, por exemplo, eu tenho um projeto de extensão, eu vou falar de cristalografia de proteínas, nem vocês estão me entendendo aqui, grande parte de vocês, né? Então eu chego lá, eu começo a falar de difração do raio-x e de não sei onde, e o meu público-alvo não entendeu nada, aquilo não fez sentido nenhum para eles, e estar disposto a aprender, que é o mais importante. Aí, depois que a gente se preparou, a gente precisa conhecer as diretrizes para a extensão universitária. Além de saber o que é extensão, que agora a gente já sabe, o que a Política Nacional de Extensão traz para a gente, dessa interação transformadora,
a gente precisa conhecer as diretrizes, como organizar esse processo. A extensão precisa ser uma interação dialógica, então isso envolve 2 agentes no contexto, esses agentes que serão transformados. Ela tem que ser interdisciplinar e interprofissional. Então, também não adianta eu me centrar ali, vamos fazer um projeto de extensão maravilhoso de bioquímica, coisa maravilhosa assim e tal, e eu não tenho interdisciplinaridade. Porque os problemas, né, as demandas onde a gente vai atuar com as atividades e ações de extensão, geralmente elas são demandas complexas, onde somente uma área não dá conta de abarcar. Por isso que é diretriz de extensão que seja interdisciplinar. A gente tem que ter, obviamente, a indissociabilidade com o ensino e a pesquisa, tem que ter impacto na formação do estudante, porque eu pontuo aqui também que nós trabalhamos em universidade, né? E o que diferencia uma universidade de um curso técnico ou de um centro centros universitários, né, é que a universidade tem extensão. E aí, o impacto na formação do estudante está diretamente ligado com o fato de que o objetivo da universidade é formar cidadãos. E então, a gente precisa favorecer e promover impacto na formação do estudante. Impacto e transformação social, que é o que a gente tem falado aqui o tempo todo. E aí o quarto ponto é promover o protagonismo estudantil, porque eu sou uma apaixonada por extensão, eu participo dos projetos, eu estou lá com os meus alunos, eu promovo eles, as ações, os programas e tudo mais, mas é importante que a gente tenha clareza do nosso papel nesse sentido. E a Política Nacional de Extensão é clara e objetiva nisso, que o professor tem o papel orientador. Quem planeja e executa as atividades são os alunos, e devem ser os alunos. A gente pode participar junto? Claro, a gente tem que mentorar esse processo de como eles estruturam, como eles aplicam, com toda certeza. Mas entender que quem brilha nesse processo são os nossos alunos. E aqui tem algumas fotos da Operação Rondon, que o Rafa citou, né? Eu vou falar um pouquinho disso mais para frente. Essa é a Paola, esses são os alunos do Clube de Ciências. E aqui a Paola estava fazendo uma roda de conversa sobre violência contra a mulher, né? E aí a gente estruturou a oficina, estava ali, né, de orientadora e espectadora. E o outro ponto para a gente fazer extensão de fato é saber que os programas, os projetos, todas as atividades de extensão, elas surgem a partir de demandas. Então, a gente treina o nosso olhar para enxergar demandas e onde a gente pode interferir no processo. Sempre lembrando que essas demandas têm que promover a formação acadêmica, tem que contemplar a formação acadêmica dos nossos alunos. Então, como que eu ligo essa formação acadêmica com essas demandas e promovo a transformação social? É isso que a gente tem que ter em mente quando a gente vai planejar e executar uma atividade de extensão. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos de demandas, tá? Existem diferentes demandas, são demandas nacionais, globais, sazonais, demandas locais. Uma das demandas nacionais pode ser, por exemplo, aproximar a universidade de outros setores da sociedade. Parece uma demanda simples e parece intuitivo para a gente, mas isso não é verdade. A gente vive um tempo de demonização da universidade e isso não é à toa. Muitas pessoas não sabem o que se faz dentro da universidade. E a gente paga por esse distanciamento. Então, a gente ouve que a gente faz baderna, que a gente faz balbúrdia, que a gente não faz pesquisa séria, ou que a gente não trabalha, né? Que funcionário público é isso, que funcionário público é aquilo, né? Então, essa é uma demanda, inclusive, urgente. E aí, existem diversas ações que a gente pode fazer para minimizar isso. Então, todas as ações de extensão já vão participar, né? Para minimizar essa demanda, para interferir nessa demanda. Então, a gente pode elaborar projetos ou simplesmente abrir mesmo a universidade para que as pessoas entendam que aquilo é um espaço público, que aquilo é um espaço delas.
e elas precisam ocupar esses espaços. Então, a gente pode ter um dia na universidade com diferentes atividades, que as pessoas possam mesmo participar, ou sair da universidade, levar esses programas para outros lugares, esses projetos. Ter prestação de serviços, então prestação de serviço jurídico, psicológico, de fisioterapia, isso depende muito da particularidade das unidades. Outro tipo de demanda nacional que eu também trabalho é a formação continuada de professores, né? Então, a gente trabalha em curso de atualização de professores, eu sou da área da biotecnologia, e a gente sabe que essa área muda muito rápido, né? Então, aqui na USP de São Carlos, eu tive a oportunidade de fazer o doutorado aqui, e durante o doutorado, a gente trabalhava nesses cursos de formação continuada, em projetos de extensão, com os modelos tridimensionais que a gente doava para esses professores. Esse é um curso em Mirante do Paranapanema, é uma região de 13 assentamentos rurais também, e que tinha várias escolas do campo. Eu tenho contato com essas pessoas até hoje, que são os maravilhosos. Inclusive, depois desses cursos de formação, um dos professores foi fazer mestrado na UEM, ele acabou de defender no mês passado o Maurício, então foi extremamente gratificante saber disso. E quando a gente fala de algumas demandas globais, a gente se depara com o negacionismo científico, que é extremamente sério. E o que a gente pode fazer para minimizar negacionismo científico? Divulgação e difusão científica. O professor Rafael, ele faz um trabalho espetacular com isso, né? Ele tem um canal de comunicação e divulgação científica, inclusive. A gente pode elaborar projetos, programas, atividades que favoreçam a alfabetização científica. Esse aqui é um projeto também de clube de ciências, é um projeto que eu gosto muito. Democratização do conhecimento. Essas queridas aqui são da FAT, são da Faculdade da Terceira Idade. Então, tem muita coisa que a gente pode fazer a partir do momento que a gente começa a identificar demandas. E as demandas existem, elas batem na nossa porta e tem muita coisa que a gente pode fazer em função disso. E quando a gente fala de demandas sazonais, eu cito, por exemplo, a pandemia, né? A pandemia chegou e que tipo de ação a gente pode ter para abarcar isso, para interagir com essa demanda, para promover essa interação transformadora. Então, por exemplo, produção de máscaras, álcool 70, testagem, esse é um projeto que eu participo de Testar para Cuidar também, a gente testa a população e instrui, né, explica, né, o contexto e todo o processo ali, né, que está por trás disso, e como se cuidar e tal. E aí vocês podem me perguntar, né, citou o exemplo do álcool 70 ali no assistencialismo e retoma ele aqui, né? Mas isso foi proposital. É para a gente entender que a gente pode trabalhar nesses contextos, a gente tem uma estrutura, por exemplo, na universidade para produzir álcool 70, mas a partir do momento que a gente vai ter essa interação, que a gente vai trazer esses itens para as pessoas, que isso seja instrutivo, que as pessoas saibam o porquê, que elas vejam sentido no que elas estão fazendo e não meramente reprodutivo, tá? Aí sim a gente está fazendo extensão. E aí a gente também pode se atentar para olhar para as nossas demandas locais. Então, onde a universidade está inserida, que tipo de demanda eu tenho ali, né? Eu sou eu sou da unidade de Ituiutaba. Então, por exemplo, todo mundo sabe que Ituiutaba é uma cidade muito quente. E isso me incomodou, assim, quando eu fui lá, né, quando você está na cidade, eu fiquei pensando, meu Deus, né, e as pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade e que moram, né, em casas não muito bem projetadas, ou que têm, né, esse desconforto térmico. E aí, nós temos um projeto, né, que está em elaboração, inclusive com o professor Rafael, que está aqui, qual o objetivo desse projeto? Como que eu posso interferir nesse processo? Eu posso tentar minimizar o desconforto térmico dessas pessoas, através da construção de placas, utilizando caixas de leite, e essas placas, né, elas diminuem até em 6 graus ali em relação ao ambiente externo. Isso se chama Projeto Redoma, ele está nascendo ali na universidade, mas ele foi inspirado em outros projetos que já tem pelo Brasil, inclusive no projeto Domus aqui de São Carlos. E aí a gente entra em contato com essas pessoas, né, e propõe instalar na casa delas essas placas, e aí tem uma relação super positiva nesse sentido. Bom, e
Por último, como eu comentei, ia falar um pouquinho de como a gente, agora que a gente já sabe como, mais ou menos, organizar as atividades de extensão, como a gente vincula isso com o processo de curricularização. E eu trago 2 exemplos de como a gente pode fazer esse vínculo. Bom, o primeiro deles foi um projeto piloto que eu trabalhei dentro da disciplina de microbiologia. Ele se chamava Projeto Microsomos e ele abarcou química, educação, biologia, saúde, agronomia. E aí eu cheguei para os alunos, né, dentro da disciplina e contei o que era extensão. A gente fez todo um trabalho de nomenclatura, de entender o que era extensão. Falei, ok, vamos elaborar um projeto. Nosso projeto dentro de microbiologia é esse, e o objetivo é difundir conceitos e práticas da disciplina que auxiliem no desenvolvimento humano, social, sanitário e econômico da população. Falei, beleza, vocês vão trabalhar em duplas e vão identificar as demandas. Só que eu proibi que esses projetos fossem desenvolvidos dentro de escolas, porque isso seria muito fácil. E aí eles começaram a olhar o mundo de outra maneira, e isso foi muito interessante. E eu compartilho com vocês aqui alguns desses resultados e das demandas que eles enxergaram. E aí a gente promoveu protagonismo estudantil, interdisciplinaridade, né? E eu estava como professora orientadora. E aí alguns grupos trabalharam com higienização bucal em creches, então com as criancinhas, através de contação de histórias. Tinha a história ali de um jacaré, e aí ensinava eles a escovarem os dentes. Teve grupo que trabalhou em centro de acolhimento de idosas. E aí eles não foram lá falar, por exemplo, de higienização no sentido, vocês precisam lavar as mãos, vocês precisam usar álcool 70%, não. Eles foram explicar mesmo para elas e mostrar qual era o efeito disso. Então eles fizeram uma caixa de luz negra aqui, que quando você passa uma canetinha fluorescente na mão, mostra que a mão está suja, e depois, quando a pessoa lava a mão, consegue ver o efeito disso. Aí eles fizeram os vínculos, que existem os micro-organismos, que os micro-organismos podem ser patogênicos e por aí vai. Qual que é a ideia disso aqui, né? É legal que isso foi ano passado, né? Foi em 2019, e esse ano todos eles me escreveram: prof, você não faz ideia do quanto a gente está feliz, né, e com saudade das nossas senhorinhas, porque elas são um grupo de risco para a pandemia. Mas o que deixa a gente super feliz é que eu tenho certeza que elas estão fazendo higienização correta e elas sabem o porquê desses cuidados hoje de higienização e cuidados pessoais. Isso me deixou toda cheia, né? Porque você vê ali o desenvolvimento e a transformação deles. Eu sei que eles vão visitar essas senhorinhas até hoje, porque depois, né, eles foram super bem acolhidos, algumas delas não recebem mais visitas da família e por aí vai. E aí teve um outro pessoal que trabalhava com aquarismo que identificou algumas patogenias, né, que comprometiam o aquário. Então, uns peixes pegavam uns fungos frequentemente, aí morriam e tal. E aí eles fizeram essa capacitação, né, de como a gente trabalhar nesse contexto. E essa outra atividade, né, o Emerson fez com a mãe dele. E essa é uma história super legal também, porque o Emerson morava numa comunidade rural, divisa com uma comunidade indígena, e ele viu a mãe dele fazer queijo a vida inteira. E ele nunca entendeu, assim, né, para ele era um processo natural, e depois que ele cursou a disciplina, ele começou a olhar para a mãe dele de uma forma diferente, e ele contando essa história é muito bonita, né? Ele fala, eu não imaginava ali, prof, quanto conhecimento a minha mãe tinha. Eu achava que eu vinha para cá buscar conhecimento e eu não conseguia enxergar ela dessa maneira. Por fim, ele decidiu fazer o projeto com ela, e eles capacitaram ali as mulheres da comunidade para que elas pudessem ter renda em cima disso, né? Então a ideia era promover, né, a autonomia financeira das mulheres e tudo mais. E aí tinha um outro aluno também, o Rafael, jogava futebol americano. E aí ele e a Bruna, né, o Rafael jogando futebol e tal, pensando no projeto. E aí ele estava no vestiário um dia, os meninos reclamando que estavam com micose. Aí ele começou a olhar os equipamentos assim, bom, mas será que essa micose não é dos nossos equipamentos? Eles jogavam, né? E aí tinha aquela transpiração
equipamentos e tudo, eles deixavam o equipamento no vestiário, e aí depois eles saíam, quando eles voltavam, eles iam usar aqueles equipamentos de novo. Aí ele falou, legal, aqui eu tenho uma demanda. Para minimizar isso, nós vamos fazer um curso de higienização aqui, né? Entender que essa micose está relacionada com micro-organismos que estão se proliferando aqui nesse equipamento e tal, né? E assim, ele atuou junto do grupo de futebol americano que não tem mais micose hoje, tá? E aí eu tinha uma outra aluna também, a Amanda, que mora numa comunidade agrícola e eles são certificados para agricultura orgânica. E a Amanda foi trabalhar com foi trabalhar com microbiologia de solo, porque ela percebeu que eles tinham muito conhecimento sobre isso, né? E aí ela foi trabalhar com essas boas práticas, com o entendimento da microbiota do solo. E esse projeto foi muito legal, porque ela acabou gostando tanto, né, de ter essa interação com eles, e isso virou um TCC. Ela está fazendo um TCC sobre vinculação de conhecimento empírico e conhecimento acadêmico a partir dessa investigação, dessa intervenção que ela fez dentro da disciplina, né? E aí teve a Milene e a Isa. A Isa desenhava muito bem, e elas gostaram muito do tema de bactérias resistentes, de superbactérias, ficaram super interessadas em saber que o uso incorreto de antibióticos promovia, né, o surgimento de superbactérias. Aí elas pensaram, ok, né, a gente tem uma demanda aqui, é uma problemática global, o que a gente vai fazer? Elas conversaram com a secretária de saúde, aí elas foram lá no postinho onde distribuía antibiótico, e aí elas montaram um folderzinho, que inclusive elas que desenharam, com algumas informações importantes aqui. E aí elas sentavam com as pessoas que estavam recebendo o antibiótico e falavam, né, você conhece esse processo? Sabe qual que é a importância do uso correto dos antibióticos? E aí trabalharam esse processo de alfabetização científica dentro desse contexto, tá? E aí a segunda experiência que eu trago, ela é um pouco mais abrangente, ela não é curricularizada na disciplina, ela está vinculada ao Projeto Rondon. Para quem não conhece, o Projeto Rondon, ele é um projeto nacional e ele comunica diferentes universidades com municípios, frequentemente com municípios com IDH muito baixo, né? Então, o programa, a Operação Rondon, né, o Projeto Rondon, ele abre editais 2 vezes por ano, se eu não me engano, em janeiro, no meio do ano, e aí ele lança uma cidade ali, né? Uma cidade no interior do Piauí, uma cidade no interior do Tocantins, uma cidade assim, assado e tal, e aí ele descreve ali mais ou menos como é a cidade. As universidades elaboram um projeto de intervenção. A nossa universidade quer levar alunos e professores para a Operação Rondon para intervir nesse processo e trabalhar nessa cidade. E aí você concorre a esse edital, e aí você é selecionado ou não. A Operação Rondon faz o transporte até lá, a contrapartida da cidade é a alimentação e hospedagem para os rondonistas, e a gente fica 15 dias ali na cidade, né? Os professores que vão como orientadores, eles fazem uma visita prévia na cidade também para identificar demandas. Olha que curioso. Aí a gente vai, visita a cidade, levantamento junto à prefeitura, todos os órgãos ali, grupos sociais, tudo que a gente precisa saber da cidade, a gente faz um levantamento de dados, identifica as demandas, volta para a universidade e fala assim, pessoal, nós temos essas demandas ali, que tipo de projetos, que tipo de ações, que tipo de programa a gente pode levar para a Operação Rondon e oferecer e atuar, minimizar esses problemas. Por quê? Porque o objetivo da operação é desenvolver ações transformadoras capazes de promover soluções aos problemas locais e regionais, formar agentes multiplicadores e fortalecer a formação humana e profissional dos estudantes e dos professores também que participam, né? E aí a gente volta e fala assim, na nossa unidade nós temos agronomia, a gente tem computação, a gente tem biologia, tem química, o que a gente pode fazer? Aí a gente faz uma lista de ações e aí vai para esse local, fica lá durante 15 dias e promove, né, essas atividades. Eu tive a oportunidade de ser professora rondonista na operação de 2018 em Querência do Norte, no Paraná.
é uma cidade que era popularmente conhecida como Querência da Morte, é uma cidade bem violenta, então nós fomos selecionados para ir para lá. E aí eu compartilho um pouquinho dessa experiência e já conto por que eu estou falando disso no tópico curricularização da extensão, né? Nós éramos uma equipe de 23 acadêmicos de diferentes cursos, biologia, história, educação física, ciências contábeis, pedagogia, geografia, filosofia, enfermagem, musicoterapia e teatro, e 2 professores, eu de biologia e um professor de filosofia, e a gente fez muitas ações ao longo desses 15 dias, né? A gente fez um diagnóstico social em uma comunidade que eu vou colocar num termo muito polido, né? Que não tinha o atendimento dos órgãos públicos, tá? Aí a gente fez esse diagnóstico social e percebeu, né, que ali existia um campinho que estava meio abandonado, inclusive ele era usado pelo tráfico para execuções, um monte de coisa nesse sentido. Só que a gente identificou no nosso diagnóstico social que a gente tinha ali na comunidade várias pessoas com potencial para dar aula de futebol, capoeira e tudo mais. E aí a gente fez a revitalização desse campo, junto com uma recreação para chamar a população, então todo mundo ajudou a gente a revitalizar o campo, e aí teve, né, as meninas da pedagogia fazendo pintura facial e tal. Por fim, hoje eles usam o campo justamente com esse propósito e que a gente realizou a intervenção. E aí nós tivemos também bate-papo sobre movimentos sociais, MST e assentamentos na região. Querência do Norte é uma região que tem 33 assentamentos rurais, tem 33 assentamentos, é a maior produtora de arroz orgânico irrigado acho que da América Latina, se eu não me engano. E aí nós fizemos, então, esse bate-papo para conhecer essa realidade no casarão do MST. Na Praça Central, a gente também fez revitalização. Eu vou passar as fotos rapidinho, né, para eu chegar no ponto de discutir a curricularização. Que está chegando aqui, né, eu sei que já deu 40 minutos. Calma, Rafa, em 2 minutos eu acabo. E aí a gente fez o plantio de mudas, cinema infantil, clube de ciências, levou microscópio, experimento para a praça, feira de livros, campeonato de xadrez, pintura facial. Nós tivemos também em colégios, levamos diferentes oficinas para os colégios, né? Também o clube de ciências. E tinha uma demanda local de capacitar as pessoas para atendimento ao público, para que elas conseguissem emprego, e aí essa capacitação também gerou um curso de Libras, para promover a inclusão, que todo mundo pudesse se comunicar no comércio, né? Que foi uma demanda da prefeitura. E aí nós conhecemos um centro de triagem, que são as recicladoras. Esse foi um dos momentos, assim, que mais me impacta até hoje. É muito difícil para mim falar disso, porque eu sinto muita falta delas. A gente trabalhou com elas sobre triagem e também promovemos oficina de artesanato para que elas agregassem valor naquele material que elas trabalhavam frequentemente. Então elas ganhavam muito pouco com isso, né? Então se elas conseguissem fazer artesanato, isso agregaria valor. E aí a gente também fez uma oficina de direitos humanos, que eram condições meio complexas de trabalho. E aí nós estivemos no assentamento Pontal do Tigre. O assentamento Pontal do Tigre, ele é um assentamento muito bem estruturado, ele tem escola do campo, tanto estadual, de ensino médio, quanto de ensino fundamental. A gente levou o clube de ciências, várias oficinas de espaço geográfico, Brasil pela música, ensinar a fazer currículo, imprimir esses currículos, roda de conversa sobre IST, educação ambiental e revitalização da agrofloresta. Então a gente revitalizou uma agrofloresta junto com o pessoal ali do assentamento, enquanto a gente fez uma oficina de educação ambiental. Também teve a oficina de esporte com o pessoal da educação física. E nós também estivemos nos acampamentos. A diferença do acampamento e do assentamento é que no acampamento as pessoas não são donas daquela terra, elas ainda estão em lona, né? E aí nós estivemos no acampamento São Francisco. Aí a gente falou de saúde da mulher, violência contra a mulher, que são as fotos que eu mostrei antes para vocês. O clube de ciências, a gente levou o microscópio para o acampamento mesmo. A Rafa e essa menininha tem uma história legal. Se der tempo, depois eu conto. E aí teve, né, a recreação com as crianças. Eu adoro essas fotos, né? São dias muito impactantes, muito legais. E aí também teve oficina de ética ambiental, do Brasil pela música, que a gente passava contexto histórico do Brasil através da musicalidade, mudando ao longo dos anos, falando de diferenças sociais,
uma oficina muito legal. Bom, e o ponto é que eu trouxe algumas dessas ações para mostrar o que era a Operação Rondon e tal, e dizer o seguinte: nós estivemos nessa cidade por 15 dias. 15 dias. A gente passou por 16 lugares, fez 90 ações e oficinas para mais de 3.239 pessoas diretas. A gente não conta, né? A gente sabe que a gente está capacitando agentes multiplicadores, então esse número é muito difícil de ser mensurado, mas tem aqui o número das pessoas que participaram diretamente dessas oficinas, e a ideia é a seguinte: se a gente conseguiu fazer isso em uma cidade durante 15 dias, o que a gente não pode fazer na cidade em que estão as nossas unidades ao longo do tempo? E é esse o papel da universidade. O que aquela localidade ganha com a universidade? O que aquela cidade, como aquela cidade se relaciona com a universidade? A universidade não tem que ser um espaço físico, fechado por muros, ou grades, ou alambrados, ou qualquer coisa nesse sentido, que não se relaciona e que não promove transformação local e social. Então, para atuar na curricularização da extensão, o que a gente pode fazer? A gente pode ter programas, implementar programas, que chamem do que quiser, programas guarda-chuva, programas mais abrangentes, e aí a gente faz um levantamento das demandas locais dessa cidade, ou das cidades vizinhas também, caso dê para fazer essas interferências, um levantamento dos cursos que eu tenho da unidade, e aí sim eu vou trabalhar nesse processo de promover extensão de fato, promover transformação social e transformação local. Então a gente pode sim usar os moldes da Operação Rondon para ter esses projetos, para conversar com os outros cursos, para abrir um diálogo e falar: essas são as nossas demandas, o que a gente vai fazer daqui para frente? Porque todos os cursos vão curricularizar a extensão. Então, por que a gente precisa fazer isso de forma individual, se a gente pode fazer isso de forma coletiva, com tamanho e impacto? Que é esse o objetivo, né? Então, assim eu encerro o nosso bate-papo, onde eu só falei, né? Então, a gente abre agora a segunda parte do bate-papo, e esse aqui é o meu e-mail, para quem quiser conversar, alguma coisa, eu fico completamente à disposição. Obrigada, viu? Muito obrigado, professora Larissa. Nossa, a Larissa sabe a felicidade que eu tenho de ter ela no nosso colegiado e, enfim, poder aprender a fazer extensão de maneira mais efetiva. E a gente vai fazer muito projeto junto, né, Larissa? Já temos uns aí em andamento e espero também poder ter a honra de me engajar no projeto Rondon, torcendo para esse edital sair e a gente poder concorrer, né? Pessoal, eu coloquei aqui no chat agora a lista de presença, ela vai ficar disponível para vocês, então vocês podem clicar lá no link e preencher para ter acesso aos certificados. E agora eu abro a perguntas. Quem quiser ter mais um pouco da experiência riquíssima da nossa palestrante, fique à vontade. Se vocês quiserem, podem mandar pergunta no chat, eu leio aqui para a Lari, ou vocês podem abrir o microfone e conversar. Pessoal, obrigada, que legal. Tem várias mensagens positivas aqui, Lari. A galera amou as palestras. E eu adorei o final feliz. Agora os jogadores de futebol americano não tem mais micose. Viu? As demandas são muitas. A partir do momento que a gente aprende a enxergar a demanda, meu Deus, eu ando na rua pensando em 300 projetos de extensão. E eu tenho certeza também, porque aí eles passaram o clube de ciências mesmo, né, que eu comentei. Eu tenho alunos que fizeram na própria cidade. Aí eles falaram: não, nós vamos conversar com o diretor aqui, ou conversamos com o pessoal da igreja, nós vamos fazer um aqui, né? Então, isso é muito legal, muito inspirador. Lari, tem algumas perguntas aqui, o pessoal levantou a mão. O Antônio saiu ou ainda está aí para fazer a pergunta? Bom, depois do Antônio tem a Priscila. Pode perguntar, Priscila. Oi, Larissa. Oi, Priscila. Não, eu só queria realmente agradecer. É uma coisa que... Desculpa, gente, minha câmera não está funcionando direito, tá? Eu queria agradecer demais. Eu acho que é uma fala que, inclusive,
desde o ano passado que eu venho conversando aqui na UENG Frutal, em que a gente percebe que tem realmente muitos, tanto alunos como professores, que desconhecem realmente o funcionamento de um projeto de extensão, de uma ação de extensão, às vezes acaba se equivocando mesmo, né? Às vezes é um trabalho, às vezes é um projeto de ensino, às vezes é um projeto em que você vai ter uma interação ali com os alunos, que tem aquela relação com a disciplina. E eu achei muito interessante quando você falou, né? Olha, quando parece que a gente não sabe o que é, a gente coloca que é de extensão. Né? Quando a gente, não é um projeto de pesquisa, então ele vai ser um projeto de extensão, como se o projeto de extensão fosse uma categoria em que o que sobrasse ali, o que restasse, a gente colocaria o nome de projeto de extensão. Eu queria realmente te parabenizar, tá, por essa fala, eu acho que é super importante. O Rafael gravou, né, alguns professores já até entraram em contato comigo para depois a gente disponibilizar a sua palestra, porque eu acho que ela tem que ser, sim, multiplicada, tá? Então, só queria agradecer e parabenizar. Ô, Priscila, que honra, muito obrigada, viu? Lari, eu vou colocar mais uma pessoa aqui, porque a gente tem mais 5 minutinhos, e aí você responde a pergunta. André, você levantou a mão? Pode perguntar, fique à Pois, vontade. sim, no meu caso também não é uma pergunta não, mas é parabenizar pela apresentação do trabalho, né, muito esclarecedor, muito importante, né, para as atividades de extensão, e reforçar também o que a Priscila falou, né, a importância do conhecimento em relação às atividades de extensão, que são diferentes em relação às atividades de pesquisa, e algumas pessoas ainda confundem um pouco em relação a essas duas questões. Mas é isso, parabenizar pelo belo trabalho e pela apresentação também. E uma coisinha que eu queria falar, nem cabe aqui, mas é que eu não consigo visualizar nada no chat. Vocês saberiam me dizer por quê? Então tá bom. Tá? É isso, muito obrigada e mais uma vez, parabéns. Obrigada, Andréa. Obrigada pela presença. Imagina, um prazer. Lari, eu tenho uma pergunta. Deixa eu ver se alguém levantou a mão. Não. Eu tenho uma pergunta, assim, é um desafio para um aluno que entra na graduação saber que ele pode se engajar em projetos, inclusive que ele pode construir projetos, né? Normalmente os alunos ficam um pouco dependentes dos professores. Então, dentro dessa ideia de promover extensão dentro da universidade, tem espaços disso, de criar uma formação para os alunos, dizer assim, vamos criar algum direcionamento para os alunos poderem criar os próprios projetos, se envolverem com os projetos que existem, ou algo do tipo. Tipo, criar essa proatividade, sabe? Antes de você responder, Lari, tem só mais alguém que levantou a mão, que aí você responde as perguntas junto. Tá bom. É o Leandro. Leandro, por favor, pode fazer sua pergunta. Bom dia, primeiramente, parabéns pela palestra, achei ótima a explanação, e eu tinha conversado com a Priscila, da forma que você explana, praticamente é um convite para você ser um extensionista, né? Eu não tenho não tenho atuação extensionista, mas o que eu acredito, e eu achei muito legal da parte que você falou, é que, por exemplo, aqui em Frutal já vi alguns professores dizendo que não consegue ter uma produção acadêmica porque ele, na verdade, é extensionista. E você disse exatamente o contrário, você pode publicar, você deve publicar aquilo que você faz. Então, você traz uma visão que contrapõe essa visão mais simplista, que o que a Priscila disse é verdade, de repente, submete-se a uma categoria inferior, o que não é nem um pouco verdade, joga para a turma do resto, mas muitas vezes os extensionistas, eles também se rebaixam. Então, ele quer apenas fazer atividade extensionista, que é importante, mas ele não quer deixar frutos dela também do ponto de vista das publicações científicas. Então, eu queria ver com você se você tem visto que isso também ocorre pela Espiritável, nas outras instituições que você já passou, e deixe um recado para essas pessoas. Eu acho que isso vai ser realmente um bem para todos os pesquisadores. Obrigada pela pergunta, Leandro.
O Rafa, vou começar falando do Leandro, então, que ela tá fresquinha, assim. Leandro, eu tenho visto muito, foi por isso que eu pontuei ali, né? Eu quis fazer uma apresentação bem direta, bem de experiências pessoais e práticas, né? Porque se debruçar sobre os documentos da extensão, todo mundo tem acesso, todo mundo sabe ler, então eu trouxe essas experiências pessoais. Isso surgiu, inclusive, o apontamento que você fez é muito interessante. Ele surgiu em uma das nossas reuniões de como engajar os professores, fazerem extensão, nananana, e um professor pontuou exatamente isso. Ele falou: a gente precisa valorizar os nossos projetos, a gente fica clamando por valorização, mas a gente mesmo não valoriza, a gente não está publicando os resultados disso. Será que a gente realmente vê a importância que a extensão tem em relação à pesquisa, se a gente acha que a gente não pode publicar? E aí isso foi uma reflexão pessoal também minha, né? Eu não publicava da área de extensão, do lado, eu vou mostrar para vocês. Por fim, hoje eu tenho um livro, né, publicado sobre extensão, é um livro de clube de ciências, ele tem todo um contexto, né, mas é muito importante que a gente vislumbre isso. É lógico, e que a gente também tenha clareza de que tipo de professor e profissional a gente quer ser, né. A gente também precisa se entender enquanto profissional e saber que está tudo bem se a gente não for o melhor pesquisador, ao mesmo tempo que nós somos os melhores extensionistas, melhores comunicadores, e também trabalha na área de ensino e tal, porque a universidade é plural justamente por isso, para a gente entender as potencialidades e valorizar essas potencialidades. Às vezes a gente fica assim tão centrado em publicar em revistas assim super exorbitantes, mas um projeto assim e uma publicação que a gente tem com os nossos alunos, para eles é mais relevante do que uma publicação assim, né, que traz esse impacto todo. É importante a gente ter um meio termo nesse sentido, né? Então, eu sou pesquisadora, né? Eu sou da área de bioquímica, eu trabalho com pesquisa ainda, eu publico TCC com os meus alunos, a alegria mesma de publicar numa revista A1 e publicar na extensão, a gente ter ali um bom senso quando a gente está trabalhando nesse contexto. Leandro, você quer falar de novo? Você ergueu a mão ou... Eu acho que não, Lari. Só avisando para os alunos, pessoal, vocês vão ter as apresentações agora dos pôsteres, fiquem à vontade. Depois que a Lari encerrar a fala dela aqui, a gente vai terminar. E quem quiser continuar com a gente também, a gente fica mais um pouquinho aqui para aproveitar essa palestrante, né? Essa grande experiência. Eu vou responder rapidinho a tua pergunta, a gente encerra, não se preocupe não. Você falou de como engajar os alunos ou incentivar que eles façam projetos. A partir do momento que eles fazem um projeto de extensão de fato, que você oportuniza isso, e eles entendem que os projetos eles se desenvolvem em cima de demandas, eles passam a enxergar demandas em tudo. E é muito curioso essa mudança de olhar. Esses meus alunos da microbiologia, por exemplo, se você perguntar para cada um deles ali, todos eles têm ideias de projetos e programas e ações extensionistas. Então, eu acho que cabe a gente, enquanto professor e orientador, oportunizar essa vivência. Porque o nosso aluno aprende a partir da emoção. Tudo aquilo que emociona a gente de alguma forma, a gente gera memória, né? Então, seja ou positivo ou muito negativo. E trabalhar em projetos de extensão geram esse tipo de emoção, de engajamento, de protagonismo estudantil e de superação. E aí, quando eles passam a enxergar demanda, ninguém mais segura esses alunos. E isso é maravilhoso. E tem exemplo aqui, a Maju e a Carol estão na chamada que eu estou vendo. Esses dias Maju e Carol me procuraram com uma ideia de projeto de extensão. Prof, seja nossa orientadora. E eu fiquei muito feliz e satisfeita, porque a gente retoma o tópico do protagonismo estudantil, né? Então, a curricularização da extensão vai ser um excelente momento da gente oportunizar isso e de transformar a visão dos nossos alunos. E aí eles começam até a olhar onde eles podem fazer interferência do ponto de vista profissional, valorizar a sua profissão e a sua formação, porque eles veem sentido nas aplicações. Poderia ter sido uma disciplina de microbiologia, que por si só já é muito legal,
mas eles sabem que isso permeia o cotidiano deles e de todo mundo e contribui no processo de formação de cidadania. Então, a gente vai trazer isso dentro das nossas disciplinas ou dentro das nossas ações extensionistas. Nossa, Lari, incrível. Vamos engajar nossos alunos, saibam que os alunos que estão aqui presentes saibam que os professores têm interesse sim nisso. Se vocês tiverem ideias de projetos, procurem professores, conversem, troquem ideia. O pessoal de Ituiutaba já tem o contato da Lari, tem o meu também, ó, pegue no nosso pé que a gente está aí para ajudar, vai ser maravilhoso se envolver com vários desses projetos. A Lari não comentou, mas ela também tem o Lute como uma Garota, que é um projeto lindo que trata de uma ligação de artes marciais para empoderar mulheres e também criar espaço para discussão do papel da mulher na sociedade, né, Lari? Sim, isso é um de outros vários que vão ser desenvolvidos aqui. Então, Lari, você quer dar uma fala de encerramento para a gente dar um tchau para o pessoal? Eu agradeço muito a presença de todos. Esse vídeo que a gente gravou aqui, eu vou disponibilizar no meu canal do YouTube, que é o Rios de Ciência. Vários professores da UENG de Frutal também têm acesso ao vídeo, eles vão disponibilizar em outros canais. Então vai ser ótimo se vocês puderem compartilhar com outras pessoas que têm interesse de ter uma formação melhor em extensão, ou pelo menos compartilhar essas vivências com essa vivência riquíssima da Lari. Então, passo a fala final para a Lari para se despedir do pessoal. Rafa, já ocupei muito tempo de todo mundo, então eu só tenho a agradecer a todos e todas que estiveram com a gente até agora e estiveram compartilhando sobre extensão, que é tão grato da gente falar e tão gostoso da gente ter esses espaços. Rafa, obrigado pelo convite. Eu quero parabenizar a comissão organizadora desse evento que é tão importante para a universidade, onde a gente cria espaços de diálogos para melhorar, né, para contribuir com as nossas ações dentro da universidade. Muito obrigada. Obrigado, Lari. Até mais, gente.